Olá, olá, pesquisadoras, sejam bem-vindas. Você que está aqui agora, você que vai assistir a gravação. Olha, esta aula de hoje é especial porque eu vou te dar a chance de construir a sua carta de apresentação junto comigo. Nós vamos poder fazer isso aqui, agora, ao vivo. Então, antes de mais nada, vamos começar a conversar um pouquinho sobre o que afinal de contas, é esse negócio de carta de intenção, carta de apresentação, carta de recomendação. Eu separei 3 conceitos muito interessantes que vão nos ajudar a entender melhor esses conceitos. Primeira coisa, carta de intenção de apresentação acaba sendo sinônimo. Alguns programas vão optar por uma coisa ou outra e daqui a pouco eu explico para vocês. Mas o que a gente vai conversar aqui na parte teórica da nossa aula? Quais são as características que tem que ter nessa carta? Quais são os itens obrigatórios que eu recomendo que eu uso para colocar lá? E alguns bônus aqui, algumas dicas preciosas para vocês, e isso aqui vai ficar só para o final, para quem ficar até o final, hein? Bom, gente, quais são as características, então? A gente precisa entender algumas coisinhas, e quando eu penso numa carta de apresentação, se eu estivesse começando agora, eu faria desse jeito. Quais são os motivos que me levaram a escolher este curso, este programa? Isso tem que estar claro na sua carta. Quando você consegue expor as suas motivações, quando você consegue explicar por que profissional e pessoalmente você quer esse programa, você já começa dando um ponto positivo de que, olha, este é o candidato, esta é a candidata que eu procuro. Por que isso? Porque quando eu exponho esses motivos, eu vou tentar sempre alinhar a minha formação, a minha trajetória ao programa. É como se a gente estivesse se vendendo para o programa, se apresentando para o programa. E as expectativas em relação a pensar nisso? Antigamente, eu acho que isso nem era muito utilizado, mas hoje, sim. Eu preciso conhecer aonde que é essa instituição, onde esse programa está credenciado, como que esse programa funciona, a área de pesquisa. Eu tenho que escolher orientador agora? Por que eu vou escolher este nome, aquele nome? Quantas possibilidades eu posso escolher? Normalmente, 1 ou 2 orientadores. O que participando desse programa vai agregar na minha vida e vice-versa? O que eu contribuo para o programa e o que o programa contribui para mim? É só para eu ganhar o título? Ainda que você esteja fazendo o mestrado pensando nisso inicialmente, não é isso que você tem que colocar na sua carta. Você tem que mostrar em que você pretende crescer. Para quem quer seguir a carreira acadêmica, de pesquisador, de professor de universidade, está fácil, porque é só ir por essa direção que você vai ter sucesso. A gente quer, sim, e precisa, especialmente na região norte e nordeste, de mais doutores, de mais professores, de mais pesquisadores. Então, a necessidade de recursos humanos é enorme. Agora, se você não está pensando em seguir carreira acadêmica e ainda assim vê uma oportunidade de crescimento profissional fazendo, cursando um mestrado, um doutorado, coloque isso também. Para quem estiver ao vivo comigo, é só comentar, falar, e a gente pode fazer um bate-papo aqui, tá bom? Provavelmente eu não vou ver o chat, porque para mim fica muito pequenininho, mas acompanho vocês, é só abrir o microfone. Bom, temas de interesse para aprofundar os estudos. Por que o seu tema? O que te levou a escolher este tema? E quando a gente acerta na escolha do tema, a gente consegue conectar todas as duas coisas que eu coloquei lá em cima, as minhas expectativas e os meus motivos. Porque o tema que eu escolhi, provavelmente, é aquilo que o programa está oferecendo. Eu só vou alcançar se eu estiver nesse programa. Eu só vou conseguir desenvolver se eu estiver nesse programa. Este tema, a importância deste tema tem que ficar claro na sua carta. Então, apresente mesmo a sua pesquisa, como que você pretende, né? Talvez você não vá realizar desse jeito, mas neste momento você tem que mostrar convicção de que pretende desenvolver este projeto de pesquisa por causa disso, 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 daquilo. Tem que ser instigante, tem que apresentar isso de uma forma inteligente, tem que gerar interesse e curiosidade na banca.
Além disso, você precisa justificar. Tudo a gente tem que justificar aqui na academia, falando de método e de conhecimento científico. Por que você escolheu este curso? Porque eu não posso mudar de Marabá e só tem essas opções aqui. Por favor, ainda que isso seja a sua realidade, não tem problema nenhum. Não precisa colocar dessa forma na carta de apresentação. O que no programa mais te atraiu? O que lá dentro da linha de pesquisa mais te motivou a escolher esse programa? E aí, como que eu faço isso? Eu tenho que conhecer o programa, eu tenho que visitar o site do programa, eu tenho que abrir o currículo de todos os pesquisadores da linha de pesquisa que eu quero escolher, eu tenho que ler o que está escrito na linha de pesquisa de cada um dos programas que eu for tentar a minha seleção, de mestrado, mais ainda do doutorado, mais ainda, essa busca tem que ser mais refinada ainda para o doutorado, e além de tudo isso, você também precisa conhecer outros alunos. Quem já conversou com outros alunos que estão no programa ou que foram formados pelo programa, tem aquela sensação de, olha, eu estou me sentindo até mais segura porque eu estou vendo que teve gente que fez essa formação, essa pós-graduação, e era assim, 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 a experiência dessa pessoa me trouxe isso de acréscimo. Então, você se sente mais seguro para se candidatar ao programa certo. E quando a gente acerta na escolha do programa, quando a gente acerta na escolha da linha de pesquisa, tudo fica mais fácil, porque você consegue conectar tudo isso de uma maneira muito mais eficiente. E, por último, quais são as suas experiências? Tem que ter um pouco de você, não pode ser um resumo do seu currículo Lattes. Não, a carta não é para isso. A carta é para você dialogar com a banca. Então, você vai falar sobre você, sobre as suas motivações, os seus interesses, o que você espera do programa e o que a sua trajetória, o que a sua história pode trazer de ganho para o próprio programa. Demonstre isso em relação à sua pesquisa e em relação à linha de pesquisa. O que a mais você traz? Eu tive uma aluna que era engenheira de produção, engenheira de produção e se candidatou ao mestrado na área de ensino. E eu lembro muito bem que na banca de entrevista dela, ela disse que poderia trazer os processos de formação, de escuta, de escolha de recursos, o jeito, deixa eu traduzir, é o jeito que a engenharia de produção tem de organizar as coisas, e ela disse que traria isso para o mestrado. E, de fato, para o grupo de pesquisa onde ela ficou trabalhando, ela trouxe mesmo, ela era uma pessoa super organizada, e ela conseguia administrar o tempo muito bem em relação às atividades. Então, essa organização própria da formação da engenharia de produção foi um ganho que, de fato, ela implementou durante a formação dela, e ela já vendeu essa ideia lá na hora da entrevista. E isso foi um dos pontos chaves para ela se destacar durante o processo, mesmo não sendo pedagoga, mesmo não tendo nenhuma formação a princípio na área de educação de ensino. Olha só que interessante. Olha só que bacana. E quando você demonstra que tem uma certa aderência à linha de pesquisa, a que você está preparada para, inclusive, mudar de tema, se for necessário, você também demonstra capacidade de se adaptar. Eu, por exemplo, fiz isso. Quando eu propus a minha tese de doutorado, lá no programa da odontologia, por que eu não mudei de programa? E olha que eu queria muito mudar, né? Formar em outra instituição. Porque eu sabia que a minha ideia era muito ousada naquela época. Era 2010. Eu nem tinha defendido o mestrado ainda e já estava fazendo a seleção para o doutorado. Então, o que eu pensei? Eu preciso achar uma forma de convencer, não só que eu sou uma boa candidata, mas que o meu projeto, que era o que eu queria, era possível de ser executado. Não seria fácil. Então, o que eu fiz? Eu demonstrei que eu já tinha feito toda a varredura metodológica provável e necessária para que esse projeto fosse implementado, que eu já estava de olho nos editais de fomento e já tinha propostas alinhadas para concorrer aos editais de fomento, porque eu sabia que era um projeto grande. Na época, era um estudo longitudinal com idosos, então eu já sabia que ia demandar muitos recursos, humanos e financeiros.
Se eu só colocasse o projeto como uma grande ideia, meio mirabolante, eu ia assustar a banca, eu não ia convencer ninguém. Então, eu já trouxe alguns elementos prontos. Por exemplo, como eu queria fazer na minha cidade natal, onde eu já conhecia o território, eu mapeei toda a minha cidade antes para calcular a probabilidade de sortear e encontrar um idoso em casa. Eu já tinha feito isso antes do mestrado. Antes do mestrado, não, antes da seleção do doutorado. Por que eu estou cantando essa história para vocês? Porque essas estratégias precisam aparecer na sua carta de apresentação. Isso não pode estar lá no seu projeto. Esses detalhes, essas contribuições, essas coisas que vocês fizeram lá, por exemplo, durante a graduação, não podem aparecer aqui. Como que eu vendi a ideia de que eu era uma dentista diferenciada, que eu realmente era da saúde coletiva? Gente, no meu internato rural, na época que eu fui aluna da graduação, tinha 20 aninhos, eu fui a única que acompanhou os enfermeiros nas visitas domiciliares, lá no estágio, lá na zona rural, tinha que atravessar de barco. O barco virou, eu fui salvar vacina. Eu tinha saúde coletiva lá dentro de mim, eu não sabia. Mas na época da seleção do doutorado, eu já sabia disso. Eu já tinha essa certeza, eu já tinha descoberto isso. Eu já era saúde coletiva há muito tempo. Inclusive, eu sou a única professora dentre os 70 alunos que se formaram na minha turma. Então, quando a gente demonstra essas capacidades, essas habilidades, que às vezes passam despercebidas até pela gente, a gente tem muito mais chance de ter sucesso. Por quê? Porque fica uma conversa, porque fica um diálogo. Não fica aquela coisa meio técnica, morta, porque a carta não é para isso. Lembra que é uma carta de apresentação. O que eu vou apresentar? Eu, o meu projeto, a minha proposta de trabalho e a minha ideia de plano de trabalho dentro do mestrado, dentro do doutorado, o que eu pretendo desenvolver lá dentro. É só ter o título? Acho que não. Quem está aqui, eu acho que não quer só o título. Acho que quer mais um pouquinho. Porque senão nem pensaria no pesquisadora. Ia ser só mais um mestre, mais uma mestre, mais um doutor, mais uma doutora. Não é esse o nosso objetivo. Nós queremos mostrar para vocês que tem que viver a vida de pesquisador para realmente conquistar tudo que ela pode oferecer e mais ainda, contribuir com a sociedade, formar novos recursos humanos, produzir conhecimento científico e evidências de qualidade, porque nós temos essa capacidade. O Brasil, especialmente, precisa demonstrar isso mais. Quais são os itens? O que tem que estar lá dentro da sua carta? Cabeçalho. Não existe uma carta oficial sem um cabeçalho. Então, tem que ter o título lá do programa, da instituição, tudo bonitinho. A quem, né? A quem se endereça essa carta? A comissão, a coordenação, ao colegiado. Normalmente, o edital vai trazer essa informação e você só tem que colocar lá. É como se fosse escrever uma carta de antigamente, que a gente tinha destinatário, remetente com as informações completas. É isso. Esse é o cabeçalho. Escreva uma saudação. É tão triste ver uma carta que não começa cumprimentando as pessoas. Vamos ser educados e polidos, vamos iniciar uma carta direcionada ao comitê, à comissão, à banca, à coordenação, ao colegiado, saudando essa banca. Depois, você precisa deixar claro qual é a linha, a área de pesquisa pretendida. Por quê? Porque se as linhas são muito distintas, provavelmente o olhar sobre a sua carta também será distinto. Aquilo que a banca, os professores e pesquisadores procuram num candidato é muito diferente entre as linhas de pesquisas distintas, assim, que são assimétricas. Então, você precisa esclarecer para que linha que é. Não dá para chegar atirando para tudo quanto é lado. Ah, aquele que eu aceitar, eu vou. Não, não funciona assim. Você está se tornando pesquisadora. Agora, a sua escolha faz diferença. E é pautado na sua escolha que a gente quer escolher os melhores candidatos. Bom, no primeiro parágrafo, então, você faz essa pequena introdução, um pequeno resumo das qualificações relevantes e o que te leva a obter essa oportunidade, onde você quer chegar, por que essa linha de pesquisa. Vai explicar como a sua pesquisa vai ser desenvolvida. Fala um pouco sobre a sua pesquisa. Não é só o nome, o título, o objetivo, não. Explica mesmo o que você quer fazer. Quais são os detalhes que merecem estar aqui? Faça um resumo do que você pretende desenvolver. Depois, como você pretende contribuir para a instituição.
Aproveite, então, esse terceiro parágrafo para mencionar como a pesquisa e como você, enquanto profissional, podem impactar positivamente na comunidade científica, podem trazer de ganho para o projeto, para o programa, para a área que você está se candidatando, e sempre termine com a famosa, redes sociais usa isso, call to action. O que é isso? Convide para uma ação, não finalize a sua carta na mesmice, aguardo o retorno, espero o contato. Não, vamos sair da passividade. Vamos direto para a ação. Se coloque à disposição para fazer uma reunião, se for o caso, ou se propõe a desenvolver algo que já possa ser deixado aqui como um futuro contato, como uma futura ligação com esse orientador, com esse pesquisador, com quem vai ler essa carta. Então, coloque um encerramento. Não deixe a carta morta, não deixe a carta passiva. Finalize dizendo que se preparou para este momento, fazendo X curso, ou publicando seu TCC. Destaque a experiência que você tiver, não invente informação, mas destaque aquilo que você merece, acha que merece estar aqui, e se coloque à disposição, ansiosa para começar a trabalhar. Se você tem disponibilidade, inclusive, para trabalhar no grupo de pesquisa, coloque isso, independente da aprovação ou não. Vamos para o bônus? Ou vamos fazer a carta e depois a gente volta nos bônus? Deixa eu ver aqui. Ixi, será que vale a pena ver bônus ou não? Estou pensando, hein? Carla, que está aqui, que eu estou vendo. O que você acha, Carla? Bônus agora ou para a prática agora? Vamos para a prática agora, professora. Você ia falar isso. Te conheço. Perguntei para